sentido. Elas têm sentido. Precisamos entender que o Evangelho de João é rico nas mensagens que Jesus nos enviou. E ainda em João nós vemos: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, ou seja, o Espírito Santo, e vocês veem que o povo ainda não entendeu, porque um homem se intitulou de Paráclito para falar que o estudo está chato. Para de falar no demônio, como quem diz, ele não existe, deixa viver a vida. E ele se intitulou de Paráclito porque ele não conhece a Bíblia. A Bíblia fala que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão. Então, até isso, a pessoa ainda não entendeu. Ele se intitulou de Paráclito porque sabia que eu ia abrir. E foi o primeiro e-mail que eu abri, foi ele. E dona Rosita, me perdoe, esse estudo está muito chato. Então, é isso aí. Então, gente, olha, Paráclito é o Espírito Santo de Deus, o mensageiro da verdade. Ele nos ensinará toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse: há de receber o que é meu, e vou-lo anunciará. E tudo que ele recebeu do Pai, ele está dando para nós, através do derramamento do Espírito Santo sobre nós. Então, isso é que... E ninguém pode falar assim: ah, mas eu não sou digno. É sim. Filho de Deus? É sim. Ele perdoa todo. Ele não perdoou todos os pecados. Ele não chegou perto da samaritana e falou que perdoava os pecados dela, que todos os pecados dela eram perdoados e que ela não pecasse mais. Então, gente, vamos conviver com esse Cristo vivo que está aqui nos reunindo como santos de Deus, juntamente com os santos de Deus que hoje estão dormindo o sono eterno no cemitério, e que realmente eles não estão dormindo, eles estão mais vivos do que nunca como santos de Deus, que a palavra fala, a palavra diz, e nós temos que crer. É a ressurreição, não é? Com certeza. Portanto, somente cabe ao Espírito Santo nos guiar a toda a verdade, revelando-nos não pela palavra, mas com uma comunicação direta com Ele. Porque todo mundo aqui ainda tem medo. Todo mundo aqui ainda pensa assim: ah, mas eu não vou falar direto com o Espírito Santo, eu não vou falar direto com Deus, eu não tenho poder. Tem sim. Procure conversar com Ele. Chuta. Ainda ontem uma pessoa deu um testemunho aqui, ela falou que sonhou com ele. Aí, que ele estava à direita dela. Mas que na hora do sonho, a primeira falou para ele, que para ele falar com ela, como fala comigo, como eu falei que ele podia falar. Aí ela sonhou, ela estava cheia de problemas, sonhou, que ele falou: eu estou à sua direita. Mas não falou as coisas para ela. Mas só dele falar: eu estou à sua direita, ela sentiu que ele estava perto dela. E ela começou a conversar com ele, e ela teve resposta para os problemas dela. Gente, a gente tá ouvindo aqui, só ouve, vai embora para casa e fica na mesmice. A gente tem que fazer um bom, igual o tombo que eu levei: quebra a cara, quebra o nariz, quebra tudo e acorda. Porque é isso aí. E ele mostrou, mesmo comigo, a força dele. Uma pessoa de 80 e tantos anos, logo refazer tudo, não tem condição. Não tem. Humanamente falando, não tem.
Continuando. E Tiago confirma o que Jesus disse: aquele que souber fazer o bem e não o faz, peca. Tem exemplos pequenos que a gente pode citar. Eu, por exemplo, essa semana, uma mulher bateu na minha porta, já era de tardezinha. Ela bateu na minha porta e falou assim: dona Rosita, o meu gás, não me chamou, não sei se ela me conhece, não. O meu gás acabou e eu tenho que fazer a janta para meus filhos. E eu precisava de R$10 para inteirar o gás. Aí eu pensei, entrei lá em casa e falei para o seu: você tem aí R$10 para dar para ela? Aí ele falou: não tem não. Aí eu pensei assim: meu Deus, pode ser para droga, mas e se for para matar a fome dessas crianças? Quem vale R$10? Eu dei R$10 para ela. Até hoje ela não voltou, porque ela ficou olhando. Mas eu fiz a minha parte. Vamos que eu não desse. E depois eu fiquei sabendo que as crianças ficaram com fome. Como é que ia ficar meu coração? Ela que vai prestar conta a Deus. Então, gente, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Se eu sei que fazer o bem é ajudar a quem está pedindo, não importa para quê. Se ele vem na sua porta, é porque ele está precisando. A humilhação, né? A humilhação. Então, gente, por isso, não existe desculpas para continuar num pecado que nos foi revelado pelo Espírito e continuarmos a praticá-lo. E Paulo nos confirma em Romanos 5: sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, muitas vezes, nós nos deixamos levar. Nossa, meu Deus, eu fiz isso, mas vou fazer. Mas no fundo, meu coração dói. Aí ele vê. Aí mesmo que você fez as coisas erradas, ele perdoa e te dá graça. Assim também, como o pecado reinou para a morte, a graça reinaria pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque o que eu fiz perante a mulher? Por meio de Jesus Cristo, eu dei a ela o que ela pediu, não importa para que e como. Não importa para que e como. Então, continuando. Por isso, é preciso estarmos sempre atentos e ligados ao Espírito Santo, que nos mostra através da palavra como agir, como vemos ainda em Romanos 6. E tudo isso é Paulo que está nos dizendo. E todos nós sabemos que Paulo foi matador e perseguidor de cristãos. Quer dizer, o pecado abundou nele, mas depois ele recebeu a graça e ele se tornou pregador e trabalhador para a causa do mesmo Cristo que ele perseguiu. Então, o que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou nós ainda não entendemos que quando Cristo morreu, houve aquela introspecção dele conosco, nos selando para a salvação eterna, porque ele fez isso por nós. Mas ele faz isso para aquele que acredita, não é para aquele que faz igual Tomé, não. É só se eu ver. Não, nós temos que acreditar sem ver essa, aqui, que ele quer fazer conosco, vou repetir. Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Como a Áurea, a nossa irmãzinha mais recente, está vivendo lá. E os nossos parentes que estão aqui participando dessa reunião estão vivendo uma nova.